Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Alberto Castro Live. Estamos aqui com mais um vídeo do canal A Essência do Tempo. Depois de uma pausa de algumas semanas, né? Estava me recuperando da Covid, mas agora já 100%. Vamos então retomar ali o assunto que nós estávamos falando, que é sobre o propósito, né? E nesse vídeo nós iremos falar sobre o problema do excesso de oportunidades, né? Especialmente quando não temos, né, muito claro qual é o nosso propósito na vida. Nós vamos falar de uma pesquisa da Universidade de Princeton e do conceito Keller, que leva o nome do fundador da Southwest Airlines. O livro do qual foram buscadas essas referências é o Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petri. Quem quiser, né, você sabe que na descrição do vídeo, né, nós temos as referências, né, que foram utilizadas. Então, quem quiser pode depois ir atrás do livro, né, se interessar pelo assunto, né, pelo que a gente vai tratar nesse vídeo. Nos últimos vídeos nós falamos sobre a importância de se ter um propósito claro nas nossas vidas, né, de como isso contribui para que nós possamos superar mesmo momentos difíceis, né, pelos quais estejamos passando, tá? E possamos seguir em frente, né, nas nossas vidas. A clareza de propósito, né, ela também facilita as nossas escolhas ao longo da nossa jornada e permite que elas efetivamente possam vir a contribuir mais, né, para o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso desenvolvimento como seres humanos. No livro Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petri, nós temos dois exemplos que ilustram bem esses benefícios, né, que a clareza de propósito traz para as nossas vidas. O primeiro exemplo é com relação a uma pesquisa de Eldar Shafir, da Universidade de Princeton, e também feito pelo professor Donald Riedlmayer, da Universidade de Toronto. Na pesquisa é apresentada a seguinte situação para os alunos, né, que eles estão em casa, uma sexta-feira à noite, e eles estão vendo lá o que vão fazer. E aí eles têm duas opções. Ou eles vão ficar em casa, preparando um trabalho para o colégio, que eles têm que entregar na semana seguinte, ou eles vão ir numa palestra de um autor que eles gostam muito e que vai estar na cidade apenas aquela noite, né? Feita a pesquisa, 21% dos alunos optou por ficar em casa, né? E a esmagadora maioria, 79%, optou por ir na palestra, né? Que aparentemente era realmente a opção mais interessante. Então, os pesquisadores fizeram uma segunda, refizeram a pesquisa com os mesmos, né, participantes, mas eles acrescentaram uma terceira opção. Então, a situação era, eles têm que definir como fazer na sexta-feira à noite, uma das opções era ficar em casa e fazer um trabalho para o colégio, que eles tinham que entregar na semana seguinte. A outra opção era ir na palestra de um autor que é muito conceituado, referência da área, né, dos estudantes, que só ia estar na cidade naquela noite. E a terceira opção era ir ao cinema e ver a estreia de um filme que eles estavam aguardando ansiosamente, né, já há muito tempo. E aí nós temos um resultado bem interessante, que o número de estudantes que optaram por ficar em casa, preparando o trabalho que eles tinham que entregar na semana seguinte, dobrou, né? Foi de 40%, enquanto daí, apesar de a gente ver que as opções, né, teve uma terceira opção que aparentemente também era muito interessante, muito mais interessante do que ficar em casa, preparando esse trabalho que eles tinham que entregar na semana seguinte. Agora, por que isso? Né? Por que aconteceu esse dobrar o número de pessoas que ficaram em casa? Porque o autor comenta o seguinte, que quando a gente tem muitas opções interessantes à nossa disposição, muitas vezes a gente fica sem saber o que escolher. E a gente acaba optando por aquilo que requer menos esforço da nossa parte, né? ou que a gente não tem que escolher. No caso, era ficar em casa, né? Já estava em casa, então ficou em casa lá fazendo o trabalho. Então, se a gente não tem, a gente pode ver que se a gente não tem claro o que a gente quer, né, o nosso propósito, muitas vezes as escolhas, tem muitas escolhas interessantes, a gente acaba ficando paralisado por causa disso e acaba optando pela alternativa que requer menos esforço, que nem sempre é aquela melhor para o nosso desenvolvimento, né, pessoal. O segundo exemplo, que também é citado nesse livro, do Óbvio que Ignoramos, é o conceito Keller. O Keller era o cofundador e o ex-presidente da Southwest Airlines, uma empresa americana de aviação
que há muitos anos, né, atua com uma das principais empresas do setor e que tem um foco no baixo custo, né, passagens de baixo custo. O Keller, ele comenta o seguinte, que em 30 segundos ele consegue explicar para qualquer pessoa como gerenciar a empresa, né, a Southwest Airlines. O que ele diz? Ele diz que eles têm que ter claro que o conceito da empresa é ser companhia aérea de tarifas mais baratas. Então, vamos supor lá que o setor de marketing fez uma pesquisa com os consumidores, com os passageiros, e viu lá que eles queriam que tivesse amendoim e refrigerante no voo. Primeira pergunta que ele vai fazer é se isso vai manter os custos baixos. Se a resposta for não, isso nem vai ser considerado, né? Essa opção nem vai ser colocada ali entre as possíveis, né, ser realizada. Né? Então, óbvio que aí está simplificando bem, né, isso aí, né? Não é tão simples assim. Mas a ideia é que se tu sabe bem onde tu quer chegar, qual é o teu propósito, qual é o teu parâmetro ali na tua vida, né, tu vai facilitar as tuas escolhas, né, tu já vai eliminar algumas alternativas de cara, né, sem ter que ficar pensando muito, né, naquelas situações que muitas vezes são interessantes, né? E tem a ver também com o que a gente viu ali daquele exemplo, né, das opções para fazer na sexta-feira à noite. Então, a gente pode resumir da seguinte forma, né, que um propósito claro, ele evita que, eventualmente, a gente acabe optando pela alternativa mais cômoda, né, que a gente tem à disposição, por não querer fazer alguma escolha, ou escolher por opções que são aparentemente todas muito interessantes, né? E também, esse propósito claro, ele facilita a nossa tomada de decisão, né? Ele cria um parâmetro, né, pelo qual a gente pode daí tomar a decisão, né, e possibilita que alternativas, né, que a gente tem no nosso dia a dia, que não estejam alinhadas com o nosso propósito, possam ser deixadas de lado, né, e desconsideradas já de cara, né, sem ter que pensar muito em relação àquilo ali. No próximo vídeo, nós vamos estar ainda falando um pouquinho sobre propósito, nós vamos ver um exemplo, né, de uma figura histórica que o fato de ter um propósito claro, né, acabou definindo ali os rumos da história em determinado momento, né? E nós vamos também falar um pouquinho apresentar ali um esquema que resume o que a gente viu ao longo desses últimos vídeos sobre o propósito. Aproveito para lembrar, né, que se inscrevam no canal, ativem ali o sininho, a notificação, para vocês receberem, né, os avisos dos novos vídeos. Se gostaram, deem um like ali para fortalecer o canal e façam comentários, né? Então, a ideia é da gente ir conversando e também vocês podem sugerir ali tópicos, né, para os próximos vídeos. Foi um privilégio inenarrável ter estado com vocês. Até a próxima.